Shabbat Shalom, mais uma vez. O tema da mensagem desse Shabbat, dessa Parashá, é servir ao Senhor em família. O tema da mensagem, servir a Hashem, ao Senhor, em família. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas, para que o Senhor possa nos ministrar, que o Senhor possa falar através de mim, Pai. Eu nada sou, eu nada posso, sem o Senhor, Pai. Mas o Senhor pode usar a minha vida para ministrar, para corrigir os nossos caminhos, que precisam ser corrigidos todos os dias. Nós precisamos da palavra que vem do Senhor. No nome de Yeshua, me ajude a passar a mensagem e que os meus irmãos tenham ouvidos para te ouvir. Ouvir a ti, Pai. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem, servir ao Senhor em família. Parashá dessa semana, Noah, o nome dele significa descanso. Temos o relato da obediência e a confiança de Noah no Eterno, a construção da arca, a salvação da família de Noah, dos animais, a aliança que Hashem fez com a humanidade, a proibição contra ingerir sangue, a descendência de Noah e também o relato da Torre de Babel. Quero meditar um pouco com os irmãos na situação que Noah e a sua família, sua esposa, os seus 3 filhos e as mulheres dos filhos, as 3 noras dele, passaram. Noah recebeu uma palavra do Senhor, uma profecia muito grave. Bereshit 6, se quiserem abrir para ler comigo, Bereshit 6, versículo 11 em diante. Então, disse Elohim a Noah, palavra do Senhor que Noah recebeu, profecia que o Senhor deu para Noah, não é? Noah era um profeta. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Isso é uma parte, da palavra que o Senhor deu para Noah. Era algo grave. Não se tratava de uma profecia de destruição da nação A ou da nação B, não é? De exortação, uma palavra de exortação ou consolo, de bênçãos, prosperidade, saúde. Não que essas palavras tenham pouco peso. Toda palavra que o Eterno nos dá tem muita importância e requer muita responsabilidade de quem vai entregá-la. Mas a palavra que Noah recebeu foi a destruição de toda a terra. Foi essa profecia que ele recebeu. O Senhor também orientou Noah para que fosse construída uma arca. Nela entraria um casal de todos os animais impuros e 7 casais de todos os animais puros. Além disso, a destruição viria por meio de algo que nunca havia ocorrido até então, o dilúvio, da chuva, além das comportas das profundezas que também jorrariam água sobre a terra, água de cima e de baixo. Nenhum homem, no tempo de Noah, havia presenciado a chuva. Até Noah não chovia sobre a terra. Diante disso, imagine você no lugar ali da esposa de Noah ou no lugar de um dos seus 3 filhos, Shem, Ham e Yefet, ou das esposas dos filhos. O que você pensaria de Noah? Se você fosse esposa, no lugar ali da esposa dele, o que você pensaria do seu marido? Ou vamos inverter, se a esposa tivesse ouvido o que o Eterno disse, o que você pensaria da sua esposa? O que você pensaria do seu pai, se ele recebesse uma palavra do Senhor que fosse tão impactante quanto a palavra que Noah recebeu? O que você pensaria? Muitos pensamentos podem ter vindo para a família de Noah após a profecia e também durante a construção da arca. Imagina o que vinha sobre a mente daquelas pessoas. As escrituras não relatam quanto tempo durou a construção. Nós sabemos que Noah tinha 500 anos quando nasceu seu primeiro filho e 100 anos depois ocorreu o dilúvio. Também sabemos que seus filhos já eram casados quando ele recebeu a palavra do Senhor. Bereshit 6, versículo 17. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo dos céus toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá,
mas com você estabelecerei minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De qualquer forma, era uma grande obra, um grande ministério, para poucas pessoas, 8 pessoas. E o que aquela família pensava, ou podia pensar, ou conversar naquele tempo, eu me coloquei muito no lugar da família. Eu fiquei pensando, o que eu ia imaginar se essa palavra viesse para a minha família? Não é? Pensamentos desse tipo. Por que eu estou construindo um barco no meio do nada? Será que isso vai acontecer mesmo? O que é a chuva? O que eu estou fazendo com a minha vida, perdendo meu tempo aqui? Pensamentos poderiam vir. Meu pai viveu 500 anos, supondo ali 500 ou mais, nem ele, nem seus antepassados viram uma gota de água sequer cair. Isso não vai acontecer, esse negócio de chuva não existe. Não era apenas a família de Noé que pode ter tido acesso a esses pensamentos. As Escrituras nos dizem o seguinte em 2 Pedro 2,5, ele não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Em algumas versões vai trazer que Noé anunciou a todos que eles deviam obedecer ao Eterno. Outras versões vai dizer que era aquele que anunciava a justiça. Imagina as pessoas que estavam ouvindo a ministração, a pregação de Noé. O mundo vai acabar, vai ser tudo destruído. Virá um dilúvio sobre toda a terra. Imagina o que os filhos de Noé devem ter ouvido. Você está acreditando no que seu pai está dizendo? Você vai ficar mesmo perdendo a sua vida fazendo isso? Aquela família deve ter sofrido muitos ataques, irmãos. Não deve ter sido para aquela família permanecer unida, servindo ao Senhor. A arca ali era como um ministério de Noé. E isso nos mostra, essa reflexão, nos mostra que servir a Hashem em família é desafiador. Continuar em família, apoiando um ao outro, é desafiador, irmãos. Por pensamentos que podem ocorrer dentro da casa. Será que esse ministério é do Senhor mesmo? Será que essa palavra é do Eterno? Uma série de perguntas podem ficar na nossa mente. E também os ataques que vêm de fora. E esses pensamentos começam a nos corroer se nós não os expulsarmos da nossa cabeça. Tornando cada vez mais difícil permanecer em família servindo o Senhor. Aquelas 8 pessoas, quantos ataques eles não devem ter recebido para dividi-los? Dividir os casamentos. Se coloque no lugar das noras. O que elas deviam pensar do sogro delas? Ele está acabando com o meu futuro. Olha o que ele está fazendo. Agora já era. Não vou ter mais filho. Não vou ter um lugar que eu possa viver tranquilamente com o meu marido. Meu marido não sai daquele barco. Meu marido só fica construindo aquilo. Não aconteceu nada até agora. Noé, ele entrou 7 dias antes. Era uma palavra do Senhor também. 7 dias antes de cair as chuvas, de iniciar o dilúvio. Eles ficaram na arca. Imagina o que eles pensaram durante 7 dias. Imagina. Irmãos, servir a Hashem em família é desafiador. 8 pessoas juntas. Um pai, uma mãe, 3 filhos, 3 noras. Dentro do mesmo ministério. Assim como aquelas pessoas no tempo de Noé, uma geração inteira morreu no deserto por desacreditarem o tempo todo do que o Eterno ia fazer. Assim como aquelas pessoas que morreram no dilúvio. Eles diziam, nós vamos morrer de fome, nós vamos morrer de sede, o povo de Canaã vai nos matar, vamos capturar nossas mulheres, nossos filhos, vamos perder essa guerra. Queremos voltar para o Egito, lá era melhor. Esse Moshe deve ter morrido, já faz 30 dias que subiu no monte. Ele não se importa conosco, ele nos abandonou, ele já estava querendo fazer isso mesmo. Toda aquela multidão de parentes.
A maioria era parente. Aquela multidão de famílias dentro do mesmo ministério, dentro do mesmo serviço a Hashem, reclamando e desconfiando de quem o Eterno era e de quem ele levantou. Noé deve ter recebido muitas palavras de afronta. E para a família dele também devia ser desafiador ouvir o tempo todo que aquilo não iria acontecer. Isso ocorre conosco. O adversário usa a mente disponível mais próxima para falar coisas que desanimam. Inclusive para trazer palavras proféticas que Hashem não trouxe para nos levantarmos uns contra os outros. Profecias de divisão. Davi tinha muita cautela quanto a isso, e ainda assim ele quase caiu. Em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1 em diante, está escrito assim: Shaul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Shaul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Shaul entrou nela para fazer as suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo daquela caverna. Agora prestem atenção à profecia. Prestem bastante atenção. Eles disseram, soldados de Davi, pessoas que estavam lá para ajudar ele, irmãos. Este é o dia sobre o qual Hashem lhe falou: entregarei nas suas mãos seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Em outras versões, este é o dia que Hashem te diz. Assim diz o Senhor. Profetizaram, irmãos. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Shaul, sem que ele percebesse. Cuidado quando você ouve uma voz que te incite à rebelião. Davi poderia ter sido convencido pela sua própria mente, se ele conversasse com ele mesmo. Ele quer me matar. Puxa, ele quer me matar, por que eu não posso fazer isso? É verdade, eu acho que essa palavra realmente é do Senhor. Imagine quantas vozes Aaron, Miriam, Corah, os parentes de Noé podem ter ouvido. É mentira. O Senhor te levantou também, que absurdo. Olha para os erros dele. Olha, você conhece ele, você já conviveu com ele. Olha o quanto ele te perseguiu. Ele quer seu mal. Palavras malignas que incitam famílias para o mal. Continuando em 1 Samuel 24, versículo 5, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Shaul. Davi reconheceu o seu ato. Quantas vezes as pessoas se orgulham de ter se rebelado, de ter afrontado, de ter se posicionado contra na frente de todo mundo. Olha, eu vou falar mesmo, aqui eu falo, não tem essa. Colocando os irmãos em uma situação vergonhosa, colocando as pessoas, expondo as vidas. Quantas vezes as pessoas se orgulham disso? Eu vou expor mesmo, eu vou chegar e vou falar. Cuidado. Cada palavra nossa é medida e pesada e será cobrada naquele dia. Continuando a leitura, versículo 6, capítulo 24, 1 Samuel. Então disse aos seus soldados que o Senhor me livre de fazer tal coisa contra o meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Shaul, e este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Que o Senhor te use para silenciar assuntos de rebelião. Que no nosso meio não haja Lashon Hara, falar mal dos outros, nem sentimento de vingança, que às vezes é consequência de Lashon Hara. Nós não podemos perder a alegria de servir a Hashem em unidade, por conta dos desgastes que acontecem com o tempo. Caiu aqui na terra, está sendo desgastado. Até uma criança que está em fase de crescimento está perdendo célula o tempo todo. Nós estamos aqui nos desgastando o tempo todo. E é comum que as nossas relações, principalmente a nossa família, que convive mais tempo com o outro, está o tempo todo
se deixando nós nos desgastarmos, mas a gente não pode perder a alegria de servir o Senhor em família. Nós somos rápidos para admirar quem nós não conhecemos e menosprezar quem conhecemos. Admirar quem nunca dividimos um prato de comida, quem nunca sentamos juntos e passamos dias juntos. Isso é fácil. Mas a admiração mais genuína é aquela que nós concedemos a quem nós conhecemos. O convívio e a intimidade nos fazem esquecer de quem aquela pessoa é para nós. Sabia disso? Você pode se esquecer de quem a pessoa mais próxima de você representou, só porque você está desgastado. Mas admirar quem não conhece, isso sim é fácil. Você não conhece a pessoa, você não sabe dos defeitos dela, como ela acorda. Você não sabe, e aí você admira alguém que você não conhece. Nós podemos nos esquecer do quanto somos importantes uns para os outros e do quanto somos importantes para Hashem. Desgaste faz isso com a gente. Moshe foi duramente criticado pelos seus 2 irmãos, família. Bamidbar 12:1, Miriam e Aaron começaram a criticar Moshe porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Olha lá o que ele fez. Olha lá o que ele está fazendo. Olha lá. Moshe, será que o Senhor tem falado apenas por meio dele? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E aí está escrito o quê? Hashem ouviu isso. Versículo 4. Imediatamente o Senhor disse a Moshe, a Aaron e Miriam, dirigem-se à tenda do encontro. Vocês 3. E os 3 foram lá. Versículo 6, ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, eu me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, como o servo Moshe, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Agora atenção, por que não temeram criticar meu servo Moshe? É isso que está faltando para nós, temer criticar alguém. Cuidado no seu coração quando você perde a noção de quem o seu irmão é para o Senhor. Tenha temor de criticar alguém. Noé deve ter passado por isso também, assim como Moshe passou. Você pode ter perdido a noção de quem aquela pessoa é para o eterno. E o efeito imediato disto é o afastamento da presença do Senhor. Pois se nós fizermos isso com pessoas aqui, podemos fazer com pessoas de Hashem e podemos fazer com Ele. Perdemos o temor de Hashem. Versículo 9. Então a ira, Bamidbar 12, versículo 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e Ele os deixou. Quando nós perdemos o temor de criticar alguém, o Senhor não fica no nosso meio, irmãos. Sabe por quê? Porque começa criticando pessoas, daqui a pouco está criticando o Eterno. Daqui a pouco não está concordando com o que Ele diz, com o que Ele faz. Daqui a pouco está tomando decisão sozinho. Quantas pessoas começam a tomar decisão sozinhas? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é o entendimento. Mishlei 9, versículo 10. A quantidade de serviço que vamos fazendo diante do Eterno, o tempo que vai passando, pode nos fazer perder completamente a nossa responsabilidade, o nosso zelo. Nós podemos chegar a esta casa sem qualquer temor, com a Torá, com o serviço, sem qualquer respeito com quem Hashem levantou. Desgastes. O Eterno não vai ficar em um lugar assim, para o bem das pessoas que estão naquele lugar. Sem Hashem, nós sofremos, mas dependendo da situação, dá tempo de voltar. Agora, se o Eterno permanecer em um lugar sem um mínimo de reverência, nós pereceremos por completo. A nossa proximidade e intimidade com alguém do Senhor, inclusive quando este é da família, ou faz parte do convívio diário, nos faz sermos mais propícios a afrontas, perder a admiração, nos leva a contestar, desrespeitar, desconfiar, assim como um filho que faz isso com os pais.
O filho ele precisa ser lembrado de quem ele é, de quem é o pai dele. Quantas vezes você não deve ter ouvido isso do seu pai, ou você já não falou isso para o seu filho? Fala direito comigo porque eu sou seu pai. Não é assim que a gente escuta? Abaixa essa voz. Fala direito comigo, eu sou seu pai. Fala direito comigo, eu sou sua mãe. Me respeita. O filho na convivência, ele vai perdendo. Começa a pegar intimidade demais e esquece que ele é filho. Pode acontecer. E aí o pai tem que colocar o filho no lugar de novo. Não faça isso, eu sou seu pai. Presta atenção no jeito que você está falando. E hoje Hashem quer nos despertar, não se esqueça de quem Hashem é. E não se esqueça do que cada alma representa para ele. Para que você não desrespeite quem o Senhor levantou nessa terra. Você não sabe quem aquela pessoa é para o eterno. Não importa a posição, é nosso dever manter o respeito e amor. Essa pessoa também luta as lutas que você luta. Passa pelas provas que você passa e acredite, ela é tão imperfeita quanto você é. Não se iluda, à medida que você desprezar alguém que Hashem chamou, é a medida do teu temor para ele. Se você não quer errar, não despreze a vida de ninguém. Não despreze a vida de ninguém. Isso é uma prova que todos passamos e que com certeza a família de Noé passou. 8 pessoas podem se destruir completamente. 3 pessoas, 4, 8, 20 podem perder o amor uns pelos outros, eles poderiam começar a se olhar, eu odeio aquela pessoa, por que ele fez isso comigo? E aí aquilo chega para outra pessoa, não acredito que ele está falando mal de mim assim, que vai partir para o outro, agora eu vou dar um jeito em todo mundo, que vai partir para o outro, eu não quero mais participar disso. Depois de todo aquele tempo na arca, as lutas que lutaram, os desafios que venceram, as percas que tiveram que suportar, a família de Noé deve ter sido muito abalada. E o desafio daquela família, desses abalos, perdura também até hoje, para todos os seus descendentes, os filhos de Noé. Viver em família e aceitar o chamado que o Eterno faz é também o nosso desafio, como foi também um desafio para a família de Noé. Ocorrem desgastes, desânimo, vem, temos de suportar o defeito que existe em nós, que existe nos outros, aprender a viver com diferenças. Aliado a isso, nós temos as pessoas que entram e saem do ministério, trazendo instabilidades, assim como era no tempo de Yeshua. Sempre haviam os que seguiam Yeshua para comer, os que o seguiam para ver o que estava acontecendo. O que está acontecendo ali? Não sei, tem uma multidão lá, vamos ver. O tempo todo, entrando e saindo gente. Para ver milagres, para receber milagres, para receber algum tipo de poder ou conhecimento e usar para o próprio benefício. Não era assim que faziam? Aquele que Shaul prega, eu os expulso. Para procurar meios de enredá-lo nas suas próprias palavras, ou procurar motivos para matá-lo. E ao lado dele, dentro do seu círculo mais próximo, havia um traidor. É com isso que Yeshua lidava todos os dias. Todos esses tipos de pessoas. Quem estava lá para comer, quem estava lá só de curioso, quem estava lá porque alguém chamou, quem estava lá por uma série de coisas, quem estava lá porque estava sendo mantido. Estava lá um monte de gente, irmãos, de todos os tipos. E no seu círculo mais próximo tinha um que atraía ele, e ele sabia disso. Infelizmente, nada mudou. Continuamos tendo que lidar com esses desafetos. Nós não somos maiores do que ele. E se perseguiram alguém tão maior do que nós, tão mais correto, mais amoroso, mais sábio, operando sinais, efetuando milagres, ensinando as escrituras, o que não vão fazer conosco? Nos tempos do Mashiach, muitas pessoas tomaram decisões do Eterno dentro da família delas. Naquele tempo, dizer que acreditava que Yeshua era o Mashiach prometido já trazia perseguições. O que você acha dele? Para mim ele é o Mashiach. Essa pessoa já era mal vista. E isto permanece até hoje em Israel e outras partes do mundo. Imagine como devia repercutir a frase: estou abrindo mão de tudo pelo Salvador, Yeshua de Nazareth.
dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um círculo de amizades, não importa como isso devia repercutir. Hoje, no nosso país, está se tornando cada vez mais crítico você falar que acredita no Mashiach. E não precisa nem chamar ele pelo nome dele. Você já vai sofrer perseguição por conta do que está acontecendo politicamente no nosso país. Yohanan 1,45, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moshe escreveu na Torá, a respeito de quem os profetas também escreveram. Yeshua de Nazaret, filho de Yosef, perguntou a Natanael: Nazaret? Pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe: vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Yeshua: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde você me conhece? Yeshua respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Elohim, tu és o rei de Israel. Imagine qual foi a reação da família de Natanael ao ouvir que ele seguia Yeshua ben Yosef de Nazaret. Ele que criticou: pode vir alguma coisa boa de lá? Agora imagina a família dele, os amigos, o círculo dele de relações, como reagiram a tudo isso. Imagina a família de quem deixou tudo para seguir Yeshua, quem deixou de ser pescador, quem deixou de ser cobrador de impostos, quem deixou de ser um zelote. Os zelotes eram um movimento político judaico daquele tempo, que incitava o povo da Judéia a se rebelar com armas contra Roma. Aí imagina um zelote começar a seguir Yeshua e Yeshua ensinando que eles não deveriam se rebelar. Tudo isso deve ter gerado perseguições. Yohanan 7, versículo 3 ao 5. Imagina a pessoa dentro da casa dela, como ela devia ser criticada pelas decisões que tomou, seguindo um homem que também era criticado pela sua própria família. Os irmãos de Yeshua lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Servir ao Senhor em família é desafiador, irmãos. É desafiador. Marcos 3:20, foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. Na JB está escrito que ele é mexugá, é um termo para louco em hebraico. Ele está louco. Quantas vezes a nossa família não vai entender o nosso ministério? Você acha que foi simples para os filhos de Noé entender o que o pai estava recebendo do Senhor? Eu não acho que foi simples. Eu acho que isso é uma prova que todos nós passamos, irmãos. Não pode ser, não estou acreditando que a gente vai passar aqui, que vai ser isso. Sério isso? Essa é a palavra mesmo? Mas nós não podemos obrigar a nossa família a nada. Eu não posso obrigar minha família a nada. Também é um desafio tratar como família a quem nós chamamos de irmãos, ainda que não sejam sanguíneos. E também nós não podemos obrigar nossos irmãos a nada. Matitiarro 12, versículo 46, falava em Yeshua a multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram lá de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Que é o mesmo texto de Marcos. Queriam prender ele, queriam levar ele à força. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui está minha mãe, aqui estão minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe, a família dele. Desafio, servir a Hashem em família. É desafiador. Nossos parentes muitas vezes não vão concordar, ou não vão entender. Muitas vezes querendo o nosso próprio bem, irmãos. Muitas vezes eles querem o nosso próprio bem.
nós devemos ter a seguinte reflexão. No mundo, se nós vivêssemos no mundo, não nos convertêssemos, não é diferente, muito diferente. Você vai continuar tendo que lidar com isso no seu trabalho, na sua família, e até mesmo com maior intensidade. Você vai sofrer perseguição, ódio, traição, disputa de interesses, mentiras, fofocas, egoísmo. Porém, você vai lutar tudo isso sem o Eterno do seu lado. Essa é a escolha que todos nós temos que fazer. Eu vou lutar minhas lutas no mundo sozinho ou vou lutar as minhas lutas com Hashem? É a escolha que eu e você temos de fazer. Porque a gente começa a olhar as lutas que nós sofremos dentro do ministério e pensamos, por causa do que o adversário fala, que então eu vou para o mundo, lá vai ser melhor. E a gente se engana. Como a gente se engana? Quando Hashem nos chama para vivermos em família, o servindo, tenha certeza de que Ele está nos chamando para vivermos um destino diferente do que tem nesse mundo. Afinal, se Noé não tivesse ouvido o chamado do Senhor e dissesse, isso não é para mim, ele morreria no dilúvio com a esposa, com os filhos, com as noras. Não, isso não é para mim não, vou morrer lá fora. É a escolha que ele ia fazer. Quando Hashem chamou Noé, ele estava dando a ele a chance de viver com a família dele, com quem ele amava. Se Abraão não atendesse ao chamado do Senhor, ele nunca teria filhos com Sara. E continuariam a ser Avrão e Sarai. Não, esse chamado não é para mim não vou para uma terra que eu não conheço. A mulher dele continuaria estéril. Eles continuariam a vida deles lá, sem filhos. Se Moshe não tivesse dado ouvidos ao Senhor, ele provavelmente teria vivido e morrido idólatra, como filho adotado pelos egípcios. Isso se estende para todos os outros, se eles tivessem existido. Porque a escolha daqueles homens mudou o destino, o curso da história. Yehoshua e Caleb morreriam no deserto se eles tivessem desconfiado de Hashem também, junto com o relato da maioria. O relato da maioria. Mas eles dois escolheram não seguir aquele relato e por causa disso eles entraram na terra. Não, vamos, o Senhor é conosco. Ou eles poderiam ter dito, quer saber, vamos voltar para o Egito. E teriam morrido junto com todos os outros. Davi passou por muitas lutas em toda a vida dele. Mas se ele não conhecesse a Hashem, ele poderia ter morrido no ataque do leão, do urso, ou até de Golias. Nunca teria sido rei. Continuaria vivendo rejeitado pela sua família. A vida de Davi foi difícil. E para onde ele iria? Sem Hashem ele continuaria na rejeição, mas ele conheceu o Eterno e se tornou rei de Israel. Abraão foi conhecido como pai de multidões. E Noé salvou a nossa espécie, porque disse sim ao chamado do Senhor. Davi conheceu Hashem, se tornou rei, venceu grandes batalhas, viu milagres dele, descendeu o Mashiach. Ele não veria nada disso se ele dissesse não. Saiba hoje que o Eterno continua querendo reescrever a história de famílias destruídas. Ele não mudou. Ele continua olhando para pessoas que não têm futuro nenhum, segundo o conceito dessa terra. Pessoas que estão lá isoladas, cuidando das ovelhas do Pai. Que ninguém quer perto, ninguém quer que exista. Ele continua olhando para essas pessoas e dizendo, eu vou dar um futuro para esse homem. Eu vou dar um futuro para essa mulher. O Senhor continua fazendo isso. O Senhor continua olhando para a terra, uma terra sem esperança, e falar, eu vou levantar um homem chamado Noé e ele vai salvar a humanidade. A história da humanidade ainda não acabou para mim. Ele continua fazendo isso. Ele continua salvando crianças
de morrerem no Nilo, ele continua levantando Miriam para salvar o irmão dela, para salvar a família dela. Por quê? Porque ela salvou Moshe. Moshe salvou a família depois, libertando o povo de Israel. Ele continua levantando pessoas que acreditam. Ele continua fazendo isso. Não tem futuro nenhum para os israelitas. Tem sim. Eu vou levantar uma criança para salvar outra criança que vai salvar o meu povo. Ele continua fazendo isso. Mas as pessoas olham e falam, eu não quero isso para mim. Imagina se Abraão dissesse, eu não quero isso para mim. O Senhor continua olhando para pessoas estéreis. Ele continua fazendo isso. Não vai vir nada dali. Vai vir sim. Eu vou levantar alguém ali. Não vem nada bom de Natseret. Meu filho vai atuar lá também. Vai atuar em Betlehem. Vai atuar em Jerusalém. Não importa. O Senhor continua fazendo isso. Pegando histórias fracassadas e reescrevendo elas. Pessoas que não eram para dar certo. Ele não mudou. Os Talmidim que disseram sim ao chamado de Yeshua tiveram seu caráter transformado. Ah, mas tantas lutas que eles sofreram na casa deles. Irmãos, Yeshua ministrava a eles o tempo todo sobre questões familiares. Imagina como eles deveriam ser em seus lares antes de se converterem. Vamos ler Matitiahu, capítulo 19, versículo 8 ao 10. Yeshua respondeu: Moshe lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do seu coração, do coração de vocês. Não foi assim. Desde o princípio eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se a situação é essa, entrou minha mulher, é melhor nem casar. Irmãos, olha o pensamento deles, irmãos. Olha o pensamento deles. Ah, se não pode divorciar quando eu quiser, então não vou casar. Imagina como eles tratavam as esposas deles. Não, mas eu não vou. Eles sofreram perseguição. Irmãos, talvez o Senhor transformou a vida deles de tal forma que a mulher pode ter falado: ah, melhor ele assim do que do jeito que ele era antes. Deixa ele seguir esse tal de Yeshua, porque ele volta para casa, ele é outro homem. E para uma mulher naquele tempo, ouvir falar de divórcio, irmãos, que dependia do esposo para ser sustentada, e aí volta um homem amoroso para sua esposa, que não fala mais de divórcio, que trata ela bem. Aí ela deve ter pensado: eu deixo ele seguir Yeshua, não sei quem ele é, meu Mashiach também, a partir de hoje. Lucas 9, versículo 52. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para ali fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, presta atenção, os discípulos Yaakov e Yohanan perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo dos céus para destruí-los? E Yeshua lidava com isso aqui todo dia, irmãos. Imagina como eles eram na casa deles. Imagina como eles deviam falar com os filhos, com a esposa, com os parentes, com os primos. E Yeshua, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Era com isso que Yeshua convivia. Quem escuta a voz do Senhor por meio de Yeshua, escuta a voz do amor. Escuta sobre fidelidade, sobre ajudar o próximo, sobre não falar mal, sobre aprender a amar, aprender a perdoar. Isso tem que estar em todo convertido. E ainda assim, nós não vamos agradar a todos, pois nós não somos daqui e não agradamos quem é daqui. Mas esses homens e essas mulheres tomaram uma decisão que fez deles família bendita do Senhor. E você e sua família? E você, onde você estaria hoje? Todas as vezes que te bater um desânimo, lembra do dia da tua conversão? Lembra de quem você era? Lembra do caminho que você estava escolhendo para você?
Onde você estava indo? Relembre quais eram as suas intenções, as suas práticas. Medite também no que você está deixando de viver quando você diz não a Ruach. Onde você e a sua família estaria hoje? Qual seria o destino de Noah, de Abraão? Noah era morte. Abraão, Yitzhak, Yaakov, Yosef. Irmãos, se Yosef não confiasse no Senhor, ali no Egito, o que teria acontecido com ele? Mas a gente pensa que é melhor viver sozinho. Egito 40, versículo 8, eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes Yosef: não são de Elohim as interpretações? Conte-me os sonhos. Ele continuava confiando no Senhor. Capítulo 41, versículo 15, o faraó disse a Yosef: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir o sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe Yosef: isso não depende de mim, mas do Elohim. Elohim dará ao faraó uma resposta favorável. Eu, particularmente, estaria morto. E provavelmente ali não existiria. Ou o ciclo de destruição, tristeza, continuaria na minha vida. O ciclo das drogas, do álcool, do vício, da prostituição, traição, violência, abandono, da mentira, continuariam. Eu olho para tudo isso para poder dizer muitas vezes a mim mesmo: vale a pena servir ao Senhor com a minha família. O Eterno não mudou. Continua pegando pessoas que não dariam nada. Continua pegando pessoas rejeitadas e fazendo pessoas novas delas. Ele continua querendo reescrever a história da nossa espécie. O Senhor continua querendo reescrever a sua história, a minha história. Por isso que vale a pena. Se a gente olhar para trás, e onde nós iríamos parar, onde nós estávamos indo, olha para trás, olha para o dia que você se converteu. Vale a pena servir o Senhor, não vale? É desafiador servir ao Senhor em família. Mas é o que o Senhor tem nos chamado para fazer. Família é aquele que faz a vontade do Senhor. O Senhor não nos chamou para rejeitar ninguém, irmãos. Mas muitas vezes é nós que somos. Escolha você ver o que o Senhor pode fazer na sua vida. Escolha você servir ao Senhor dentro da sua casa. A escolha é individual. Vale a pena servir ao Senhor em família, mesmo diante dos desgastes. Imagina se a família de Noah se dividisse, irmãos, o que poderia ter acontecido. Mas eles foram até o fim, até saírem da arca. Que o Senhor possa nos dar unidade no nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. No próximo Shabat, dia 16/10, teremos uma única parashá, Lech Lecha, saia. Inicia com o chamado de Hashem para Abraham, deixar a sua terra de origem, casa de seu pai, sua posição de status, e que viajasse para a terra que Hashem lhe mostraria. Na chegada com a sua esposa, Sarai, e o seu sobrinho Lot, na terra de Israel, eles descobriram que a terra estava sendo assolada por uma terrível fome, e por essa razão decide descer para o Egito. Os egípcios capturaram Sarai, e a quem Avram havia identificado como sua irmã, e a levaram para o rei do Egito. Convoco a todos a fazerem essa leitura, que o Eterno possa falar poderosamente com cada um, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Pai, coloco diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez. Te dou graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Os milagres, tantos milagres eu vivi, Senhor. E nada disso eu teria vivido se eu dissesse não. Nos ajude a dizer sim, Senhor, ao teu chamado, quando o Senhor nos chama. Nos ajude a dizer sim às tuas promessas, Senhor, como na primeira vez. Nos ajude a dizer sim, Pai. Os desgastes vêm sobre todos nós, como deve ter vindo sobre a família de Noah, como veio sobre os irmãos de Moshe. Tantos desgastes, tantas vidas para eles cuidarem naquele deserto, Pai. Eles foram desgastados, qualquer coisa para eles poderia ser gigante.
nos ajude a não sucumbirmos diante desse desgaste. Vale a pena. Moshe foi o que foi porque ele tinha 2 irmãos do lado dele. Ele tinha Aaron, ele tinha Miriam. Ele tinha pessoas próximas também. Ah, meu Pai, nos ajude a caminharmos como família, em unidade. Vale a pena servir em unidade, Pai. Vale a pena. Abraão tinha esposa dele, junto com ele ali. Vale a pena, Senhor. Nos ajude. Davi sofreu tanto porque a família dele não caminhava com ele. Sofreu tanto porque os filhos dele não faziam aquilo que era correto. Nos ajude, Senhor, a caminharmos em unidade. Vale a pena te servir. Vale a pena dizer sim. Deixando Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Que assim seja. Esta mensagem, servir o Senhor em família, né? Eu acho que isso aí é um grande desafio. O Senhor é todo poderoso, mas Ele não vai imputar nada sobre a vida de ninguém, tá certo? Vai lutar por todos nós, é verdade, mas a escolha é pessoal, é de cada um de nós. Shaul, antes de conhecer Yeshua, extremamente zeloso pela Torá, acreditava que estava agradando a Hashem, ele perseguia e matava os judeus messiânicos. Teve um encontro com Yeshua, encontro verdadeiro. Ele fez uma escolha. Muitas outras pessoas tiveram encontro com Yeshua. Outros decidiram seguir a sua própria vida. Mas Shaul tomou uma decisão. Escolha pessoal. Ele decidiu seguir Yeshua. E ali ele foi rejeitado dentro da própria família, dentro da própria casa dele. Era rejeitado pelos judeus comuns, que tinham uma grande admiração por ele anteriormente. Era rejeitado e perseguido também pelos judeus messiânicos, que não acreditavam que ele tinha se convertido. E mesmo assim, ele seguiu o caminho do Senhor até o fim. Não desistiu. Que você possa, no final da jornada nessa terra, proferir exatamente as palavras de Shaul. Combati o bom combate e guardei a fé. É difícil servir a Hashem até em família, dentro da família de Hashem. É difícil. Que cada um possa perseverar nesse caminho. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach.